Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre equações de segundo grau. Vamos pegar aqui algumas ideias iniciais, uma breve introdução. Vamos lá? Olha só, vamos começar falando das equações. Você sabe como as equações são úteis na representação e resolução de problemas? Acompanhe a situação a seguir. Um kit presente com 2 bermudas e 3 camisetas verdes custam o mesmo que um kit presente com uma bermuda e 2 camisas azuis. Qual é o preço de uma bermuda? Então, olha só, representaremos o preço da bermuda por X. 2 bermudas e 3 camisetas verdes custam 2x mais 48, tá? Que a gente tem aqui os preços, né? Professor, de onde é que veio esses preços, né? Tem aqui, né? 16 e 35. Então, as bermudas é um valor que eu não sei, estou chamando de X. Logo, se ele está falando para a gente, ó, 2 bermudas e 3 camisetas verdes custam 2 bermudas, eu não sei, então 2x. Mas eu sei que 3 camisetas verdes é 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Custam 48. Então, eu montei aqui uma breve expressão falando que 2 bermudas mais essas 3 camisetas verdes. Então, 2x mais 48. Uma bermuda e 2 camisas azuis custam x mais 70. Se uma camisa azul custa 35, 2 custam 70, certo? Então, a bermuda a gente está chamando de X porque não sabe o valor ainda. Como os preços dos kits são iguais, temos que... Então, vamos igualar as duas expressões que a gente montou. Se elas são iguais, vamos igualar elas. Então, 2x mais 48 igual a x mais 70. Vamos passar esse x que está no segundo membro para o primeiro membro. Ele vem com o sinal trocado, né? Professor, está aparecendo aí menos x e menos x também. Assim, pessoal, na verdade, a gente usa aqui algumas falas, como passar para o outro lado, trocando sinal. Quem está multiplicando passa dividindo, ou quem está dividindo passa multiplicando, expoente passa tirando a raiz. Mas, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte, né? Lembra que a equação ela é como se fosse um sistema de balança. Então, o que você faz de um lado, primeiro membro, você tem que fazer do outro lado, segundo membro. Então, quando eu falo que estou passando esse x para o primeiro membro e ele vem com o sinal trocado, na realidade, o que está acontecendo aqui é que eu estou retirando x no primeiro membro e, logicamente, eu tenho que retirar x no segundo membro também. Por isso, ó, x menos x. Tá? Então, a gente usa essas falas para simplificar, até de certa forma, a resolução. Mas, na verdade, entendam que é isso que está acontecendo. Então, olha só, 2x menos x, 2x menos x é igual a 1x, mais 48 igual a 70. Faço a mesma coisa, né? Vou passar o 48 para o segundo membro. Vai com sinal negativo, né? Você já sabe o que está acontecendo aqui. Então, 70 menos 48, 22. Portanto, né, a bermuda custa R$22. Então, acabamos de descobrir o valor dessa bermuda utilizando simples equações, né, e um pouco aí de álgebra simples também. Tá? Então, vamos aqui para o nosso exemplo, utilizando agora equações do segundo grau. Professor, o que é que diferencia uma equação do primeiro, do segundo, do terceiro? Olha, pessoal, o que vai dizer qual é o grau da equação é o expoente que acompanha a incógnita. É o maior expoente que acompanha a incógnita. Aqui nessa expressão, a incógnita é o x e o expoente é o 2. Portanto, ela é uma equação do segundo grau. Observa que na equação anterior, a incógnita x ela tem expoente 1, né? Quando não mostra, expoente é 1. Então, por isso que ela é do primeiro grau. E aí, dependendo do grau da equação, dependendo do tipo de equação que está montada, ela vai necessitar de um método diferente, né? Digamos assim, uma saída diferente, mas, digamos assim, que os métodos mais usuais estão aqui dentro da álgebra.
Então vamos aqui para esse exemplo para entender melhor. Existem dois valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Vamos resolver primeiro aqui de uma maneira lógica. Depois a gente usa um pouco de álgebra. Ele está falando, né, ele está afirmando que existem dois valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Na equação aqui do exemplo 1, que é essa primeira aqui. Né, ó. Então ele está falando que existem dois valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Observa que tem assim, ó, x ao quadrado igual a 9. Se é um valor que eu vou colocar no lugar de x, que número elevado a 2, né, elevado ao quadrado vai 9? Você pensa assim, 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 9. Ou menos 3 ao quadrado, porque menos 3 vezes menos 3 é 9 também. Portanto, os valores podem ser 3 ou menos 3, né, resolvendo de uma maneira lógica, já que é uma equação pequena. Ou então, utilizando a álgebra, né? Por que a gente vai utilizar a álgebra, professor? Se é tão fácil responder dessa maneira pela lógica. Bem, essa daqui ela é simples, mas vai ter equações que você não vai conseguir ver tão facilmente o resultado de cabeça, né? Digamos assim, logicamente. Então, é necessário você utilizar um outro método para facilitar a sua análise. E aí que entra essa ferramenta bastante útil que é a álgebra. Então, vamos resolver pela álgebra. Esse númerozinho ao quadrado, ele vai passar tirando a raiz quadrada por segundo membro, né? Ou, como a gente já mencionou, nós retiramos a raiz quadrada no primeiro membro e, logicamente, eu tenho que retirar a raiz quadrada no segundo membro também, porque senão não vai manter, né, essa questão da igualdade das equações, tá? Então, simplificando a nossa fala, ele vai passar tirando a raiz quadrada. Só que observe que o resultado pode ser mais e pode ser menos a raiz quadrada de 9. Por quê? Porque é um número elevado ao quadrado. Então ele vai aceitar o mais e o menos. Logo, a raiz quadrada de 9 ela é 3, positivo. Mas para a nossa resposta pode ser x igual a 3 ou x igual a menos 3. Né? X igual a mais menos 3 significa a mesma coisa. Portanto, esses dois valores são 3 e menos 3. A gente já tinha visto no início. E esse exemplo B? Olha só. X ao quadrado igual a 36. Ah, professor, é fácil ver essa resposta. Sim, a gente já sabe que, logicamente, né, x ele pode assumir o valor de 6, ou x pode assumir o valor de menos 6. Algebricamente, seria x igual, esse quadrado vira a raiz quadrada no segundo membro, mais ou menos a raiz quadrada de 36, portanto, x igual mais ou menos 6. Então, os valores reais que podem ser colocados no lugar de x é x igual a 6 ou x igual a menos 6. Olha esse exemplo. X ao quadrado igual a 0,36. Qual valor pode ser colocado no lugar de x? A ideia é a mesma. X vai ser igual, esse quadrado passa tirando a raiz quadrada de 0,36. Ora, que número vezes ele mesmo dá 0,36? Só pode ser 0,6. E aí lembra que tem que ser mais ou menos, né, por causa desse quadrado. Então, os valores que podem ser colocados no lugar de x nesta equação é x igual a 0,6 ou x igual a menos 0,6. Outra maneira de resolver essa raiz quadrada de 0,36 é transformando esse número em uma fração. 36, 0,36 ele é a mesma coisa que 36 dividido para 100. E aí você tira a raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10, e 6 dividido para 10, 0,6. É uma outra maneira de calcular também. Agora aqui uma fração. Olha, que bom que a gente já resolveu agora há pouco um exemplo, né? Não era uma fração, mas era um número decimal, e a gente mostrou resolvendo ele como fração. Então,
aqui vai ficar bem mais tranquilo. Esse quadrado passa tirando a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 4. E aqui a gente tem que vai ser mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 4 é 2. Então, os valores que x pode assumir é 5 sobre 2 ou menos 5, né? X igual a menos 5 sobre 2. Tranquilo? Olha esse exemplo. Qual é o lado do quadrado cuja área é 169 metros quadrados? Eita, professor, como que eu faço? Bom, se ele está falando que a área do quadrado é 169 metros quadrados, como que eu calculo a área do quadrado? Eu não faço aqui lado ao quadrado. A área do quadrado não é só eu fazer lado ao quadrado? É, professor, mas por que lado ao quadrado? Ora, essa figura aqui que tem duas dimensões, o quadrado, para você calcular a área, você multiplica um lado pelo outro. Se os lados são iguais, eu estou multiplicando a mesma coisa duas vezes. Então, L vezes L pode ser representado por L ao quadrado, né? Propriedade das potências de mesma base. Então, aqui eu somo os expoentes, repete a base, soma os expoentes, 1 mais 1 é 2. Então, nós sabemos que essa área, L ao quadrado, ela é igual a 169, porque ele falou o valor da área. Observa o que foi que aconteceu. Isso, montou uma equação do segundo grau, muito semelhante a várias dessas equações que nós resolvemos, olha, nesses exemplos aqui. Então, pronto, está bem mais fácil de calcular. Esse quadrado, ele passa tirando a raiz quadrada, né? Você já sabe o que está acontecendo aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de 169. L vai ser igual, mais ou menos, raiz quadrada de 169, 13. Mas observe que, quando a gente fala aqui que ele pode ser igual a 13 metros, e o outro seria menos 13 metros. Você observa que para a equação que eu montei, 13 menos 13, eles fazem ela dar correto, né? Os dois lados da igualdade aqui. Porém, para o problema, esse valor negativo, ele não tem sentido na nossa resolução. Porque como que uma medida de comprimento, que é o metro, vai dar um valor negativo, né? Então é difícil de se imaginar isso daqui. Portanto, serve somente como resposta o valor positivo. Logo, o lado desse quadrado é de 13 metros. Entendido? Espero que você tenha gostado e a nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau!